Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a explosão da Guerra Fria, sobre as conferências dos vencedores e o Muro de Berlim. Bora lá? Após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, o mundo foi marcado por muitas transformações. Por mais de 40 anos, os Estados Unidos e a União Soviética passaram a se enfrentar na economia, na ciência, na tecnologia, na ideologia, na espionagem e até nos esportes olímpicos. Os Estados Unidos lideravam o bloco dos países capitalistas e a União Soviética liderava boa parte do bloco dos países socialistas. Esse período ficou conhecido pela expressão Guerra Fria, pois o conflito entre as superpotências não foi direto, com bombas e tiros, pelo menos entre os dois, mas em disputa por território aconteceu isso. Antes da rendição alemã, em fevereiro de 1945, os governantes das três principais potências aliadas, o Churchill da Inglaterra, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Stalin da União Soviética, reuniram-se na Conferência de Yalta, na Ucrânia. O objetivo era estabelecer os rumos da política internacional após o fim da guerra. Para isso, definiram as bases da futura Organização das Nações Unidas, a ONU, e as condições que seriam impostas aos derrotados, especialmente aos alemães e japoneses. Meses depois, em julho de 1945, foi realizado um novo encontro entre os líderes, a chamada Conferência de Potsdam, na Alemanha. Nessa conferência ficou decidido que o território alemão seria dividido em zonas de ocupação francesa, britânica, estadunidense e soviética. Apesar de alguns acordos, as divergências entre os antigos aliados ficaram evidentes. Em 1946, o inglês Winston Churchill referiu-se ao fato dizendo que uma cortina de ferro havia descido sobre a Europa Oriental. Stalin, por sua vez, defendia que o capitalismo era uma ameaça à paz mundial. Era o início das rivalidades e acusações que marcariam a Guerra Fria. Mulheres recuperando tijolos em construções bombardeadas durante a Segunda Guerra em Berlim, na Alemanha, em 6 de agosto de 1946. O material foi usado na construção de novos edifícios. Durante a Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Em 1949, essas áreas deram origem a 2 novos países: a República Federal Alemã, RFA, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn e sob influência dos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim, sob influência da União Soviética. A cidade de Berlim também foi dividida em 2 partes. A parte ocidental da cidade ficou sob o controle da RFA, enquanto a parte oriental permaneceu sob o controle da RDA. Após a Segunda Guerra, a Berlim Ocidental foi reconstruída com o apoio econômico dos Estados Unidos. A cidade prosperava e atraía os moradores da parte oriental, onde a reconstrução era lenta. Entre 1949 e 1961, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas mudaram-se do lado oriental para o lado ocidental de Berlim. Para impedir essa migração em massa, em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental ergueu uma cerca de arame farpado de 150 km isolando Berlim Ocidental. A partir de 1962, a cerca foi transformada em um muro de concreto. A divisão da Alemanha e de Berlim durou até 1990, embora contrariasse a vontade da maioria dos alemães. Um trecho do Muro de Berlim, fotografia de 61 aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.